Eu considero realmente o Glória Feita de Sangue o primeiro filme kubrickiano, né? Porque ele já tem bastante liberdade quando ele faz esse filme. É um filme dele que realmente é feito com um capital bom, com um bom dinheiro, e ele já está lidando com temas controversos, né? Ele é um cineasta muito controverso, lidando com erotismo na adolescência, delinquência juvenil e hipocrisia militar nesse caso, né? É um filme que chegou a ser banido na França porque demonstra a hipocrisia do exército francês. Tem uma belíssima cena final com uma moça cantando com os soldados franceses, né? Uma cena que se tornou célebre. Sobre ali, é uma cena melancólica que demonstra como eles estão endurecidos pela guerra, mas ao mesmo tempo se sentem sensibilizados por aquele momento de lirismo na vida deles, sendo que o oficial que está vendo a cena sabe que eles vão voltar para o combate logo mais, então novamente ele está demonstrando alguns aspectos da hipocrisia militar, né, e do desencanto. E é um filme que é muito bem fotografado, tem uma sequência particularmente interessante do Kirk Douglas andando pelas trincheiras, assim, partindo para um ataque, que é muito kubrickiana, né? A câmera segue ele num plano sequência, assim, depois vai para o campo de batalha, e já assim, na altura dos soldados, demonstrando ali que o horizonte da câmera e da linguagem vai ser na visão do soldado mesmo. E alguns planos grandiosos de explosão também, que remetem bastante, na verdade, ao Nada de Novo no Front, um filme de guerra baseado num livro do Eric Maria Remarque, que ganhou o Oscar, né, e é dirigido por um cara chamado Lewis Milestone. O primeiro grande filme a lidar com a Primeira Guerra Mundial, o Nada de Novo no Front. E é uma guerra, né, que foi bastante assim, impactante em termos culturais na Europa, porque marca o início das guerras modernas, né, da guerra com morteiros, com metralhadora, né? Coisas que não haviam antes, marcam uma certa inocência, na morte de uma inocência da Europa ali. Entrada nesses conflitos realmente no qual você tem bombas de longa distância, você tem armas que destroem com precisão e com um poder devastador muito maior, né? E assim por diante. E o que ele faz nesse filme é realmente coagular a maneira dele como ele trabalha como diretor e já demonstrar como que ele vai operar a câmera, como que ele vai enquadrar, como ele vai fazer os movimentos de câmera, os andamentos e como ele vai lidar com sistemas controversos. Por isso eu considero esse filme realmente o primeiro filme muito importante dele e é um filme que sobrevive muito bem até hoje. O Kubrick chega a verbalizar, né, que ele sabe que um artista, né, um cineasta, um artista na verdade, de maneira geral, trabalha com pensamentos, né, com emoções, com ideias, com conceitos. Basicamente toda a arte trabalha, né, com esses elementos, né, com sentimentos por um lado e com ideias por outro. E ele sabe que vai ser a maneira como um diretor encadeia isso, transforma isso em imagens, né? Transforma isso em cenas, né? Emoções e ideias realmente em cenas, numa narrativa que vão explorar um tema, que é o tema que ele escolhe, qualquer que seja a guerra, seja a traição, seja a loucura, ou seja o sexo. Ele precisa traduzir esses conceitos humanos em imagens, em cenas. Eyes Wide Shut é o último filme, né, dirigido pelo Stanley Kubrick. É baseado num livro de um autor austríaco chamado Arthur Schnitzler. E é um livro que, novamente, né, trata desse conflito, dessa dicotomia entre, né, o racional e o irracional. Dessa vez o Schnitzler, que era conhecido amigo do Freud, né, que desenvolveu várias ideias sobre o inconsciente, ele trabalha com as pulsões sexuais, né, que também é um assunto muito caro ao Freud. Né? O Freud explorou bastante, né, como que a sexualidade humana referencia e ordena as nossas ações. E o Schnitzler foi muito influenciado por toda a cena vienense, né, que havia no começo do século de intelectuais e artistas. O livro é trazido para Nova York, né, dos anos contemporâneos, final dos anos 90, num casal ali interpretado pelo Tom Cruise e pela mulher dele na ocasião, que era Nicole Kidman. E é uma adaptação bastante interessante, né? O Kubrick finalmente, assim, é o primeiro, é o livro dele, eu não diria o primeiro, mas é o livro dele que mais lida com um drama matrimonial, né? De uma forma bastante incisiva, tentando entender
o que são as pulsões sexuais e o que é você ter um relacionamento com outra pessoa que dure anos e que seja que seja longevo, né? Que dure mesmo. Então ele está explorando uma questão totalmente humana aí, o que é se relacionar com alguém, como que é ficar com alguém por anos e como fazer isso ter o sentido, o significado e perdurar, né? E durar. Para desenvolver esse conflito, ele coloca um assassinato, uma prostituta assassinada, coloca um grupo de milionários que fazem orgias, tal, mas tudo isso, na verdade, são conflitos colocados no roteiro aí para poder desenvolver a ideia de quão doente ou quão necessário é você ter uma vida conjugal. Nesse sentido, esse é o filme mais doméstico dele, porque não tem guerras, não tem naves espaciais, não tem o terror da mente, ou fantasmas como em Iluminado, né? E não tem o futuro distópico e violento do Laranja Mecânica. É um filme baseado em relações humanas exclusivamente. E ficou um final bastante interessante para a carreira dele, né? Ele fechou ela com a filmografia impecável, na verdade. Ele não tem nenhum filme que você possa dizer que seja ruim. Os filmes dele têm uma continuidade em termos de qualidade, né, da exploração dos seus temas que é surpreendente. É essa outra razão que faz com que ele seja um cineasta celebrado, né? Ele tem poucos filmes, né, mas bons filmes e com uma coerência de profundidade na exploração dos temas que é muito grande, que dá uma grande qualidade para eles, né? Esse apuro estético, né, e a profundidade com a qual ele explora seus temas fizeram um legado bastante redondo aí. O único filme que ele não conseguiu fazer, que foi terminado por outra pessoa, foi o Inteligência Artificial, o AI, um filme com o qual ele trabalhou no texto do Brian Outless, que escreveu um livro chamado Super Brinquedos Duram o Verão Inteiro, publicado no Brasil, inclusive, que é uma história voltada para o que é ser filho, uma história novamente, né, voltada para relações humanas, quase relações domésticas, mas dessa vez com uma casca de ficção científica, né? E como ele havia discutido muito esse roteiro com o Steven Spielberg, é o Spielberg que assume a produção, pega todas as anotações que ele deixou, o roteiro que ele deixou escrito, em parceria com outro roteirista, mas ainda assim a premissa é dele, né? A ideia de trabalhar o tema é dele. E usa inclusive o produtor, né, do Kubrick. E o Spielberg tenta desenvolver bem assim, a ideia de explorar a maternidade e o que é ser filho num filme que é sobre ser abandonado, né, pela sua mãe. É sobre não ter a figura paterna e ser uma criança jogada no mundo, indefeso e vulnerável. O tema, eu diria que esse, na verdade, seria o único filme que eu realmente considero mais irregular, ligado ao Stanley Kubrick, ainda sendo uma obra que com certeza é kubrickiana, né? O Kubrick chegou a falar para o próprio Spielberg, né, que o tema era mais ligado ao Spielberg do que a ele. Mas, e é por isso mesmo que eu acho que o filme acabou tendo um resultado ambivalente. Assim, se ele é muito efetivo e cria cenas bastante angustiantes, no qual o menino realmente é abandonado pela mãe, está perdido pelo mundo, e isso gera uma empatia muito grande no espectador. Por outro lado, a exploração dele, as conclusões dele sobre o tema não são tão interessantes. Eu diria que ele termina com um final feliz um pouco inserido ali, no qual o menino realmente ele tem um sonho com a mãe, no qual a mãe abraça ele, que não é real, novamente ecoando a ideia de que não existem finais felizes, mas de qualquer forma a exploração não foi, ao meu ver, tão profunda e tão interessante quanto nos outros filmes. É um filme que eu acredito que ressoa muita melancolia, sem desenvolver tão bem essa ideia de abandono e sem apresentar muitas soluções que sejam interessantes. Eu acho ele um pouco cíclico e repetitivo. O Kubrick com certeza foi um dos grandes diretores da história dessa mídia, que é uma mídia jovem, né? Tem um pouco mais de 100 anos. O que faz dele grande, eu diria, é o fato de que ele sempre conseguiu manter uma coerência temática dentro dos filmes, né? Indo muito fundo nas questões que ele aborda, né? Explorando mesmo aquilo, e não se preocupando tanto em valores de produção. Não, os filmes deles são muito bem produzidos, né? São produções muito boas, com atores muito bons.
mas ele jamais deixou que, né, que efeitos especiais ou mesmo as controvérsias dos filmes dele, as polêmicas, encobrissem uma preocupação muito grande com a narrativa, com a história, com os personagens e com o tema apresentado, né? Ele tem um desenvolvimento muito profundo dos temas que ele aborda, ele leva isso bastante longe. E por isso ele conseguiu fazer uma obra tão redonda e tão bem acabada, né, em termos de profundidade, de qualidade mesmo. E é por isso que ele sempre vai ser lembrado, né, como um dos grandes cineastas de todos os tempos, com certeza.